Olá, seja muito bem-vinda ao programa Em Foco, o seu, o meu, o nosso programa de entrevistas e, claro, de conhecimento. Hoje nós vamos bater um papo, conversar com Rogério Melo. Ele é acadêmico do curso de Psicologia e a temática da nossa discussão será mídia e diferenças sexuais. Nesse sentido, acolho você, Rogério, que dispôs o seu tempo para a gente bater um papo e adentrar nesse conhecimento, ou melhor, você vai orientar a gente nesse processo de conhecimento. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, por estar aqui com você depois de tanto tempo a gente querendo vir aqui falar sobre esse tema. Estava agendando isso há um bom tempo, né? E deu certo hoje. Deu certo, que bom estar aqui para a gente poder trocar uma ideia do que é essa diferença sexual, como está a mídia hoje em relação a isso e todo o trabalho em relação até mesmo ao estatuto que está aí no meio do povo hoje, tentando colher alguns votos para a gente conseguir estar manejando essas coisas dentro da nossa sociedade. Você já deu uma dica para a gente, uma pergunta você jogou para mim, eu jogo para você agora, né? Existe um conceito exato, definido, fechado do que seria a diferença sexual, Rogério? É porque assim, hoje a gente se ouvia falar muito sobre diversidade sexual. Diversidade. Né? Igual, por exemplo, o estatuto que eu trouxe aqui, depois a gente pode até mostrar, ele é o Estatuto da Diversidade Sexual. Só que quando a gente se trata em algumas linhas teóricas, principalmente dentro da psicologia, sobre sexualidade, a gente prefere falar muitas vezes em diferença sexual. Porque a diversidade sexual ela acaba dando uma questão muito de tolerância, de você tolerar algo. E diferença não, é um respeito. O que é diferente, ele não é diverso. Ele é simplesmente múltiplo, né? Ele pode ser, vamos dizer assim, metamorfo, vamos dizer assim. Ele não é determinado. Então, uma linha teórica, principalmente da teoria queer, ou estudos culturais, ou uma área de teóricos pós-estruturalistas, eles acabam abordando muitas vezes a questão da diferença, para de repente não tratar simplesmente da identidade. Você citou dois verbos, tolerar e respeitar. No senso comum dá a impressão que é a mesma coisa. Né? Mas tem diferença na hora da pesquisa, da discussão? Porque assim, tolerar é de repente, por exemplo, eu estou com você aqui, né, nós estamos aqui, chega de repente um grupo, vamos pegar um exemplo, de travestis. Né? A gente pode tolerá-las. Eu também roço para componer isso mesmo. No sentido assim, delas chegarem, para a gente, até o momento que não chegue perto da gente, é uma coisa de tolerar naquele local. O respeito não. Ele vai além de você acolher aquela pessoa na diferença dela, de tratá-la com respeito, independente dela ter um contato ou não com você. Mas igual você mesmo disse, no senso comum a gente ainda confunde muitas coisas, acha que o respeito é igual à tolerância. Usando um linguajar, uma expressão do cotidiano, bem vulgar nosso, o tolerar cada um no seu quadrado, seria isso? Sim, bem isso. O respeito é uma relação de alteridade, de diálogo, de partilha? Sim, seria nesse sentido até mesmo, como eu falei, de acolhimento realmente. De independente se você está com um grupo de pessoas e chegam vamos pegar a população LGBT de certa forma, você não vai apenas tolerar essas pessoas no sentido delas estarem no mesmo local, mas você vai respeitar elas com a sua diferença, se elas se beijarem, se elas tiverem algo que de repente hoje incomoda o normal, né? Então esse respeito ia além disso mesmo. E como é que você analisa esse processo no Brasil da discussão histórica? Como é que está se efetuando essa questão das diferenças sexuais? É porque assim, André, hoje no Brasil nós temos dois pontos divergentes, que seria as produções acadêmicas e seria o próprio movimento LGBT. Né? Eles têm comunhão ou estão cada um caminhando para o seu lado? Esse é o X da questão. Porque através dos estudos acadêmicos, principalmente com a teoria queer, que surgiu nos Estados Unidos por volta de 1980, com as feministas que começaram a questionar as políticas identitárias, chegou para o Brasil também. Então, estudiosos, principalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Nordeste, que tem os grupos mais fortes sobre gênero, não somente no campo da psicologia, mas da sociologia, da antropologia também, começaram a adotar essa própria teoria, que ela desconstrói a questão identitária, de ter uma identidade fixa em relação à sexualidade. Né? E o próprio movimento não. O movimento, muitas vezes, ele não tem tanto conhecimento do processo acadêmico. Né? Ou por, de repente, não estarem envolvidos dentro da própria academia, ou por, de repente, estarem buscando somente uma questão de visibilidade de direitos, realmente. Então, existe um pouco de divergência, sim, onde alguns teóricos, vamos pegar teóricos queer mesmo, que eles se denominam dentro das academias, eles têm divergência com o próprio movimento, porque o movimento acha que eles não estão militando, vamos dizer assim. Eles não se encontram dentro dos movimentos e, por isso, de repente, estão se fragmentando o movimento. Então, existe muito essa diferença. E no Brasil é muito forte isso, ao contrário dos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, o movimento ele tem essa, vamos dizer assim, essa articulação boa com as próprias pesquisas, com as próprias produções e com as próprias discussões acadêmicas. Coisa que ainda no Brasil ainda está sendo um pouco difícil. A referência mundial para a discussão dessas questões
de diversidade, diferença sexual, seria Estados Unidos, o modelo, talvez? Ou de onde nascem mais reflexões? Sim, eu acredito que sim, porque tudo, vamos dizer assim, começou lá, o Stonewall que aconteceu, que fechou aquele bar, né, em protesto com aquilo que estava acontecendo na época dos Estados Unidos, e aí começou a difundir, porque assim, a Europa hoje, a Europa é mais aberta, ela não tem tantas discussões em relação à política sexual. Né, porque ela tem uma aceitação muito maior tanto da união estável, tanto do casamento. É ponto tranquilo. É tranquilo, de certa forma, comparado ao Brasil e comparado ao próprio Estados Unidos. Então, eu acredito que o Ocidente em si, né, ele acaba passando por mais problematizações do que o próprio Oriente em relação a isso. Apesar que nós vemos países na Europa, por exemplo, a África, que de repente ainda é punido com a pena de morte quem é homossexual. Né? Então, nós temos casos também extremos do outro lado do mundo. Em questão legal, ou seja, legislação, como é que o Brasil está nessa discussão? Ó, foi lançado agora, até trouxe para vocês, onde eu posso mostrar, para que TV. No meio aqui, isso. Né, esse aqui é o Estatuto da Diversidade Sexual. Ele foi organizado por uma Comissão Especial da Diversidade Sexual da OAB, ano passado. Ele foi apresentado. Né, a OAB que encabeçou esse processo? Isso, porque dentro da OAB hoje tem vamos dizer assim, um departamento sobre diversidade sexual. Por exemplo, a OAB de Umarama tem esse departamento hoje. Tem? Olha que interessante, isso. Bom saber né? Inclusive, disso. quem é responsável aqui é o advogado, que é formando aqui da Unipar, e que é mestrando agora aqui, que é o Everton. Então, tem esse departamento. Então, se reuniu a maioria do pessoal, acho que do Brasil inteiro, em relação a esse departamento, e construiu esse estatuto e apresentou ao Supremo Tribunal. Só que hoje necessita-se, para que vá à frente, agora nós estamos colhendo assinaturas. Porque acho que, se eu não me engano, é 4 milhões de assinaturas que nós precisamos para que possa ser votado. 4 milhões. Porque assim, o que tem hoje é a união estável. Né? Você pode ir num cartório, registrar como união estável, só que ele não, alguns cartórios ainda e alguns juízes, eles automaticamente já transferem para como fosse um casamento. Né? Só que alguns não. Depende. Então é muito subjetivo, depende do juiz para juiz. Sim. Né? E ainda, então, assim, como nós temos o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, que, de repente, garante a um determinado público direitos específicos por necessidades específicas. Então, o Estatuto da Diversidade Sexual vem também trabalhar essa questão. Direitos específicos para pessoas específicas, não que seja algo a mais, mas também por causa da questão da própria homofobia, que no Brasil aumenta a cada ano. É considerado crime no Brasil, homofobia? Ainda não. Ainda não é crime. Está também lá no parlamento em relação a isso para ser votado, já foi adiado, se eu não me engano, umas 4 vezes, né? Porque aí tem a bancada evangélica, entre as questões religiosas, né? E aí acaba se tendo já foi mudado de novo, não sei como, acho que é a ementa, se eu não me engano, o nome que chama disso, já foi mudado, já foi transcrito novamente e ainda agora está para votação. Não agrada o processo. Isso. Rogério, no bloco anterior você passou para a gente o conceito, a definição do que é diferença sexual, abordando tolerância, respeito, diversidade, como é que está o andamento da questão jurídica e legal no Brasil. Mas a temática nossa é mídia e diferença sexual, que é a temática da tua pesquisa, do teu estudo, né? Como é que você relaciona a mídia e como é que a mídia aborda a questão das diferenças sexuais? Porque assim, nós temos dentro, se a gente for pegar no Brasil mesmo, em relação a telenovelas, nós temos um grande número de telenovelas que abordaram a temática da diferença sexual, principalmente relacionada aos homossexuais. Mas é uma abordagem recente ou já vinha sendo feito? Vinha vamos dizer assim, nas surdinas, trazendo alguns personagens aos poucos, mas que todos eles, até hoje, se a gente for pegar, são muito caracturados. Seria assim, mais estereotipados mesmo. No sentido assim, traziam os homossexuais mais afeminados, traziam relacionamentos que, de repente, acabavam em tragédias para que não se consumassem. Nós temos uma novela, não me lembro, recordo o nome, mas que eram 2 lésbicas que elas iam se casar, elas viviam uma vida estável e acabaram assassinadas num shopping. Então, se a gente for ler e estudar realmente a mídia brasileira em relação a isso, ela trata muitas vezes como algo atrativo. Eu penso assim, algo atrativo, mas que não aborda o tema específico em si. Não discute realmente o cerne da questão. O único problema que discutiu recentemente isso foi o que aconteceu semana passada, aquele novo programa do Bial, na Moral, que eles trouxeram a questão da união estável. Aconteceu um processo de união estável durante o programa. Ah, houve um processo Isso, de 2 mulheres, né? Eles começou contando toda a história delas, estavam os filhos, né? Aí eles também trouxeram vários outros, essa questão que você me perguntou no outro bloco, trouxe mais um rapaz que ele tentou fazer a união estável virar
processo de casamento, acho que no Rio Grande do Sul ele não conseguiu, teve que ir para um outro estado, né? Então eles abordaram essa questão porque é subjetivo essa interpretação da lei. Depende do juiz. Depende do juiz. E também trouxeram um casal de homossexuais que tinha adotado uma criança. Então ele trouxe bastante essa questão e começou a fazer isso. E levou também a Berenice Dias, que é, depois a gente vai mostrar para você o livro que eu trouxe, que a gente dedicou a ela, doutora Tereza, que coletou toda uma gama de estudiosos para fazer uma homenagem a ela, que ela é ex-desembargadora, e ela que fez a União Estável no programa. Então, assim, foi o primeiro, pelo menos que eu vi a nível de Brasil, um primeiro programa. Discussão séria mesmo. Discussão realmente sobre isso, o que é, o porquê, não aquilo assim de mostrar, igual as novelas, igual Big Brother, igual qualquer outro reality show que traz um personagem, mas muito, como eu falei pra você, muito estereotipado do que é a homossexualidade. Essa última novela da Globo que nós tivemos, não lembro o nome da novela. Eu não sou muito fã de novela, né? Mas que tinha um personagem lá do Marcelo Serrado, o Cro, né? Isso, eu também não lembro o nome da novela, só lembro do Cro. Ele, assim, chamou atenção na mídia pela sua atuação cênica. Sim. Mas analisando a questão da diferença sexual, diversidade sexual, ele foi um entrave na discussão ou não? Então, aí que eu volto naquilo que a gente estava falando no outro bloco da divergência entre academia e movimento. Para o movimento, ele acabou, as pessoas começaram a ver assim, que era uma visibilidade. Deu evidência. Né? Então, a homossexualidade está sendo vista, está sendo olhada. Mas aí os estudiosos, vamos dizer, principalmente da academia, começaram a questionar assim, mas não é só isso. A homossexualidade não é só um homem, vamos pegar uma homossexualidade masculina, um homem que tem trejeitos femininos, que se comporta como, né, como mulher, ou tem um amante que de repente... Não é só isso. Então houve muita discussão em relação a isso. Porque se a gente for pegar, a gente não encontra dentro da mídia uma representação realmente de outras diferenças da própria homossexualidade. Né? Na homossexualidade, ela não é simplesmente uma pessoa que tem trejeitos afeminados, não. Né? Tem pessoas hoje, pessoas que a gente pode muitas vezes encontrar na rua que a gente não sabe que é homossexual. Porque ela não tem esses trejeitos. E isso acaba muito, assim, aquilo que você falou, acaba muito... demarcando alguns espaços subjetivos mesmo, né? Principalmente a nível de psicologia, a gente vê assim, que de repente, por exemplo, nós como crescemos, nós buscamos uma referência, né? De pai, de filho, de filha, de mãe, nós temos que ter uma referência. E muitas vezes, muitos homossexuais hoje, principalmente quando estão, assim, eu sou homossexual, estou sentindo desejo, a referência que eu acabo tendo é aquilo que a mídia me mostra. Aquilo que a simbologia me mostra. É um ponto de apoio naquele momento. Então, muitas vezes, a pessoa se recua, se fecha, porque hoje o que a mídia mostra são homossexuais, muitas vezes, que não são a verdadeira homossexualidade hoje em dia. Que não tem um emprego, entre aspas, normal, que de repente não se veste como mulher, não precisa disso. Né? Ele é um ser humano que tem um afeto por outra pessoa. E não sei se eu posso entrar nessa questão, se não você me corrija, né? A questão que foi uma polêmica um ano passado, ou outro ano atrás, se não me engano, do Ministério da Educação com a questão que eles chamaram de kit gay, né? E eu não fiquei a par da discussão, não me aprofundei nisso. Como é que foi essa discussão? Que parece que foi engavetado esse projeto, Sim, né? É outro projeto que está engavetado pelo seguinte, André. A mesma questão da união estável e da criminalização da homofobia. Nós temos hoje no Brasil uma bancada evangélica no Supremo, certo? E eles que estão barrando muito disso, porque eles, principalmente igual que você falou, o chamado kit gay, que seria o kit contra a homofobia, né, e da educação da sexualidade, ele teria um material bom, ele tem, eu vi esse material que foi divulgado a nível de internet. É material impresso, vídeo? Impresso, vídeo, que trabalharia a questão da diferença sexual. Só que aí a bancada falou que isso daí poderia estar estimulando as crianças a viverem outras experiências sexuais. E aí foi vetado. Está guardado isso, né? Aí agora novamente foi, porque assim, passou pela avaliação do Conselho Federal de Psicologia, passou pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, estavam tudo certo. Só que aí chegou na nossa presidenta Dilma e ela vetou. Aí novamente foi lido, transformado todo o material e agora estamos esperando. Porque está engavetado ainda. Isso é uma perca, né? Uma perda muito grande para o movimento. Né? Porque hoje, assim, por uma experiência própria, nós na universidade, nós temos um projeto dentro da psicologia que trabalha a questão de gênero. Eu fiz estágio o ano passado nesse projeto. Né? Nós éramos 5 acadêmicos e fomos para 5 instituições da cidade trabalhar a questão de gênero e diversidade sexual. Então você vê a necessidade, muitas vezes, de você ter um material específico para trabalhar. Um material que, de repente, é da linguagem do adolescente, é mais fácil acesso, do que você ficar pesquisando e montando um material que, de repente, não atinja diretamente, né? E até mesmo porque ela passou por toda uma avaliação de Conselho de Psicologia e Direitos Humanos.
Então é muito difícil isso. Ela seria algo para as escolas realmente trabalhar nessas questões que muitas vezes são tão pertinentes. E nesse estágio que vocês foram, como acadêmicos do curso de psicologia, como é que vocês perceberam a reação das pessoas nesse processo? Eu acredito assim, eu trabalhei com 12 adolescentes, sexo masculino. É complicado. De que faixa etária? De 13 a uns 16, 17 anos. É complicado no sentido assim, igual eu falei pra você, quando você fala a questão da diferença sexual, o que eles imaginam? Usar o palavreado deles, gay, ou bicha, ou alguma coisa nessas coisas. E aí aquela questão assim, ligada muito à questão de ser feminino. Então, para você desconstruir tudo isso e mostrar as outras diversidades é muito difícil. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está ali fazendo um estágio, eles estão ali com você 2 horas. Mas a vida deles lá fora, e até mesmo na televisão, ou na mídia, ou na rádio, ou na internet, mostra aquilo que eu te falei. É bombardeado de preconceitos. De preconceitos e muitos estereótipos, que você acaba não tendo contato. Porque realmente não tem contato com esse público. Nós somos uma cidade pequena, mesmo que tenha um público LGBT na cidade, a gente não tem um contato, por exemplo, igual se a gente fosse uma São Paulo, que tem ruas específicas, bares específicos, boates específicas. Aqui a gente não tem contato, mesmo se a gente for pegar a questão da etnia. Não temos contato com negros em Umuarama. Né? Então, a mesma coisa da diversidade sexual. A gente não tem contato para a gente se familiarizar e ver que não é somente aquilo, ou que não é aquilo que nos é mostrado. Rogério, nós falamos no bloco anterior dessa caricatura que as telenovelas do Brasil fazem com relação aos homossexuais. Mas a tua pesquisa envolve somente telenovelas ou existem outros mecanismos também que abordam a questão dessa diferença sexual? Então, assim, nesse projeto, assim, não tem um projeto de pesquisa voltado para isso. Eu acabei pegando um fragmento da sociedade, que seria a mídia, e acabei fazendo uma pesquisa sobre essa questão. Então, assim, hoje nós temos as telenovelas, temos reality shows, principalmente o Big Brother, se a gente for ver, e hoje uma polêmica também que surgiu nesse programa novo não, nessa nova reedição da Fazenda, porque tem se a gente não sabe se ela é travesti ou se ela é transexual, que causou também toda uma inquietação no próprio movimento LGBT, porque tem uma... Ela não se define. Porque tem diferença entre travestis e transexuais. Né? Travestis é aquele homem ou aquela mulher que ele tem o seu genital masculino ou feminino, para ele isso não incomoda. Sim. Por exemplo, se é um homem, ele tem o genital masculino dele, mas ele toma hormônios para ter um corpo feminino. Certo? O transexual não. O transexual é uma pessoa, vamos dizer assim, um homem também que nasceu com o genital masculino, mas ele se incomoda, ele não se identifica com o seu genital. Então ele vai passar por todo um processo de cirurgia, né, para virar realmente uma mulher. E nesse programa surgiu, né, não lembro qual que é a personagem, só vi discussão pela internet, que tem essa pessoa lá, e ela não ficou meio em questão se é travesti ou transexual, e a mídia não soube explicar. Novamente. Ela mesma se define, personagem. Sim, pelo menos que eu vi algumas falas dela, ela se veste como mulher, mas assim, dentro da própria transexuais, travestis, existem as drag queens também que se vestem como mulher, caricatas, tudo. Então, assim, ficou muito aberto para a sociedade que a gente não entende, né? Muitos de nós que não estamos mexendo com pesquisa não sabemos qual é a diferença do que realmente é um transexual, um travesti, um drag queen. Então, o movimento transexual ficou muito polemizou isso muito grande, porque assim estava se de repente manchando o nome das transexuais, porque as transexuais elas não querem querem ser confundidas com travestis, elas são transexuais, não se identificam com o seu órgão genital e estão em busca de uma cirurgia e um tratamento hormonal também. Então a mídia ela traz, André, o problema da mídia, pelo menos eu vejo alguns recortes da sexualidade, né? Ela traz ou heterossexual ou o homossexual masculino, porque raramente você vê um homossexual, a lésbica, o homossexual feminino nos programas. Agora trouxe, né, o transexual, a travesti. Big Brother trouxe em quase todas as suas edições alguma pessoa relacionada à diversidade sexual. Então, ao meu ver, eu não sei se hoje já tornou-se muito, mesmo que o movimento acredite que está tendo uma visibilidade, dando uma visibilidade à população LGBT, eu acredito que ainda acaba se capturando de maneira, como nós chamamos depois, chamamos dentro da teoria queer de heteronormatividade, que seria uma norma heterossexual, onde o heterossexual ainda ele é dominante e aonde é considerado normal e natural, e para que exista algo natural e normal, como diz Foucault, tem que ter algo anormal, né? Então acredito que a mídia ela acaba sendo infeliz nisso,
pelo menos ao meu ver, de trazer alguns recortes, deixando a população, o senso comum, vendo somente aquilo sem problematizar. Né? Então, eu acredito que, tanto dentro do cinema, quanto dentro das telenovelas, quanto nos reality shows, eu não sei em questão de livros, né, assim, de romances, essas coisas, não sei se existe também no Brasil, mas eu estou sempre mais focado na mídia televisiva mesmo, que existe ainda esses contrapontos. Né? Não sei daqui para frente como vai ser. Uhum. Você encontrou um viés bem interessante de pesquisa, de análise dentro dessa questão da mídia e diferenças sexuais, né? E isso resultou num capítulo de um livro. Eu queria que você mostrasse para a gente o livro e comentasse um pouquinho sobre esse livro que surgiu por aí, como é que foi a história dele, como é que você participou desse processo, que é uma obra interessante para a gente discutir essa problemática, né? Então, esse livro se chama Minorias Sexuais, Direitos e Preconceitos. Quem organizou ele foi a doutora Tereza. Que esteve conosco aqui já no programa. A doutora Tereza, ela é de São Paulo, mas ela é orientadora de mestrado e orientadora de pesquisa aqui na Unipar. Né? Então, ela coletou várias pessoas, assim, foi coleta porque é uma junção de pesquisadores de renome, nacional e internacional também. Né? E aí, como eu era orientando dela o ano passado em relação a outro projeto de pesquisa, ela comentou com a gente que estaria fazendo esse livro, né, sobre diversidade sexual. E aí eu fiquei pensando sobre o assunto. Como eu já tinha escrito um artigo com ela sobre a questão da heteronormatividade na mídia, para um congresso nacional que aconteceu em Campinas em um ano retrasado, falei, doutora, queria colaborar com esse trabalho. Mandei um e-mail, falei que queria colaborar com o trabalho. Você se pôs à disposição dela? Eu me coloquei à disposição dela. Falei, vou arriscar, né? Aí ela mandou responder, falou, sim, vamos aprofundar o que nós já temos sobre mídia, e a gente coloca no livro. Então eu peguei a pesquisa que eu já tinha, fui atrás de mais material, aprofundei o capítulo do artigo que eu tinha e transformei no capítulo de um livro. Né? O legal desse livro, André, é que assim, para Umuarama, tem mais pessoas de Umuarama nesse livro. Né? Tem o Everton, que eu tinha comentado, que ele hoje é responsável pela coordenação da OAB da diversidade sexual de Umuarama, que ele é mestrando aqui da Unipar. Tem a Amanda também, que já é advogada, já foi aluna aqui da Unipar também. Tem o professor Prandi, também nesse livro. E tem várias outras pessoas. Então, assim, é um livro que trata vários assuntos relacionados à diferença sexual. Tanto de maneira legal, de direitos, quanto de maneira do movimento LGBT, quanto de outros teóricos de outras linhas que entendem a sexualidade de outra forma. Então, ele abrange vários assuntos em relação à diversidade sexual, que foi uma homenagem da doutora Tereza à ex-desembargadora Berenice Dias. Né? Então, a gente teve o lançamento em Maringá esse ano, no primeiro Congresso de Diversidade Sexual, organizado em Maringá, onde estavam todos os autores do livro presentes, mas a Berenice Dias também, para fazer esse lançamento a nível nacional também. E como é que foi para você essa experiência de escrita, né? Não te menosprezando, mas você escreveu com grandes do livro aí, né? Como é que foi você entrar nesse hall de gente seleta para participar disso? É difícil, assim, complicado no sentido assim, porque são pessoas que têm vários anos de estudo sobre o assunto. Né? Se eu for contar, eu tenho 4 anos de pesquisa nisso apenas. E eu acho que o mais assim, que mexeu mais comigo foi encontrar essas pessoas. Né? Eu não conhecia, né? Por exemplo, o Luiz Motti eu não conhecia, outras pessoas, a própria Berenice eu não conhecia, só sabia de nome. E estar lá em Maringá e conhecer essas pessoas e ver, poxa, pessoas que estão dando palestras a nível nacional, internacional, e você está junto num trabalho, abre portas, né? E, ao mesmo tempo, me deu, assim, mais segurança para continuar nesse processo. Te deu certeza que esse é o caminho. Sim, que esse é o caminho. Né? Já estou pensando no mestrado para isso, dentro dessa linha de pesquisa também. Então, assim, é orgulho para mim como cidadão umuaramense, como acadêmico da Unipar. É orgulho para a Unipar também. Sim, né? E como acadêmico de psicologia da Unipar, que eu poder, dentro da minha área de psicologia, contribuir para um trabalho que está sendo desenvolvido a nível nacional. Para a gente encerrar nosso programa, Rogério, que passa muito rápido mesmo, né? Retomando um pouco o bate-papo inicial, daquela questão de tolerância e respeito. Deixa uma mensagem final para a gente aprender realmente a respeitar uns aos outros. Eu sempre penso assim, sabe, André, que uma coisa que eu aprendi nesses anos de pesquisa, que o desejo, ele é mutável, que o desejo, ele é metamorfo, né? E que o desejo vai até onde, eu sempre lembro a palavra de um doutor da Unesp, de Assis, que ele fala que o desejo vai até onde o corpo suporta, né? E então eu acredito que é isso, eu acho que a diferença, eu não acredito num processo de inclusão, eu acredito num processo de respeito à diferença. Porque nós somos todos diferentes, independente da nossa cor, da nossa sexualidade, dos nossos relacionamentos, nós não somos iguais.
E eu acredito que, respeitando a diferença, eu vou respeitar a mim mesmo, porque eu sou diferente a cada dia. Rogério, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado você, André. Pela troca de experiência. Que esse momento de divulgação do teu trabalho, da tua pesquisa também, seja o pontapé inicial de muita coisa que venha por aí e você possa voltar para a gente trocar algumas ideias aqui. Sim, com certeza, então. E trazer luz para a gente em casa também, para aprender a respeitar, não apenas tolerar. Isso mesmo. A você em casa, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.